Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao Devocional Semear. O tema de hoje é a tristeza que produz salvação e o texto de hoje se encontra em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que nos diz assim: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A palavra do Senhor aqui, expressa pelo apóstolo Paulo, mostra que Deus, por intermédio dos seus mandamentos, por intermédio da sua palavra, nos mostra como somos pecadores, demonstra a nossa condição de pecado, e a grande necessidade de arrependimento sincero, de reconhecer que nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Quando nós lemos a lei do Senhor, nós percebemos que ninguém é justo e que ninguém conseguiria cumprir toda a lei, o que nos mostra que nós somos pecadores e que o que nós realmente merecíamos era a condenação eterna. Então isso promove arrependimento e nos leva a olhar para Cristo Jesus, que por intermédio do seu sacrifício lá na cruz, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele remiu o seu povo, remiu aqueles que confessam o seu nome, confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a tristeza aqui mencionada por Paulo é um arrependimento sincero que a pessoa tem diante de Deus quando confessa os seus pecados e reconhece que é pecador e agora tem a salvação em Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo um contraste, que a tristeza do mundo, ela produz morte. As pessoas às vezes não se arrependem dos seus pecados, elas apenas têm remorso, elas não querem ser castigadas, elas não querem passar a vergonha e não há um arrependimento sincero. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a tristeza do mundo. Nós vemos dois grandes exemplos. Pedro, que negou a Cristo e depois se arrependeu profundamente e chorou amargamente os seus pecados e se voltou para Cristo, se voltou para a obediência, porque foi um arrependimento sincero. E nós temos o exemplo de Judas, que apenas ficou corroído de grande remorso e não se voltou para Cristo, não se arrependeu do seu erro e se enforcou. Nós vemos então aqui os dois grandes exemplos que mostram a tristeza segundo Deus, que é o arrependimento sincero que produz vida e paz, e o arrependimento segundo o mundo, que promove morte. Que sempre você possa escolher a tristeza segundo Deus, que promove arrependimento e salvação. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Eu sou o pastor Cláudio, Devocional Semear.